Bonsoir, mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très, très bien. Estão me ouvindo bem? Como é que está o áudio aí? Bonsoir, Janete, Paula, Cris, Paulo, Isa, Janete e Bárbara. Então, vamos lá. Antes de iniciarmos, pessoal, alguém tem alguma dúvida concernente a algum exercício, algum conteúdo do francês? Ou não, sem problemas, pas de problème. À la forme? Parfait? Então, beleza. Só um momentinho. E c'est parti. Hoje eu quero ver como que vocês estão, pessoal, aqui nesse exercíciozinho. Só um momento. Está aparecendo para vocês minha tela? Oui, oui? Parfait. Attendez. Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês, pessoal, um diálogozinho. Um diálogo que eu digo, na verdade, teremos 5 diálogos, tá? Uma pergunta, uma resposta. Então, inicialmente, eu vou passá-la em português, tá? E aí vocês vão escrevendo. Vocês vão fazer toda essa parte que é da escrita em francês, depois nós iremos praticar aqui de forma oral, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Papel, caneta, lápis em mãos? Oui? Então, vamos lá. A primeira perguntinha que nós teremos nesse primeiro diálogo será isso aqui, ó, pessoal. Por que você quer morar na França? Por que você quer morar na França? Primeira resposta, tá? Por que você quer morar na França? Então, a respostinha. Então, nessa resposta, por que eu gosto dela e por que gostaria de praticar meu francês. No português, pessoal, nós podemos suprimir aqui o pronome sujeito, né? O pronome pessoal, eu. No francês, a gente não pode fazer isso, com exceção do imperativo, tá? Então, ao escrever a sua estrutura, não deixe de colocar o pronome je, tá? Então, vamos lá. Segunda. Primeira, a outra perguntinha. Onde você quer ir esse final de semana? Aonde você quer ir esse final de semana? E não vou colocar uma outra forma que nós poderíamos ter seria o quê? Onde é que? Onde é que você quer ir, tá? Onde é que você quer ir esse final de semana? Então, eu quero passear com meus amigos no parque esse final de semana, tá? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Qualquer coisa é só levantar a mão, tá? Troisième.
Você tem algo para fazer hoje à noite? Entendo algo aqui como também alguma coisa, tá? Você tem alguma coisa para fazer hoje à noite? Então, sim. Sim, eu preciso terminar meus deveres para amanhã. Você pode me ajudar? Quatrième. O que você falou com a sua mãe ontem? O que você falou com sua mãe ontem? Eu falei da minha viagem com ela. Próxima. Quando você prefere estudar o francês? Eu prefiro estudá-lo de manhã ou à noite. E você? Quando você prefere estudar o francês? Eu prefiro estudá-lo de manhã ou à noite. E você? D'accord? Tout le monde a fini? Todo mundo conseguiu? Até a quinta? Quem aí já terminou? Levante a mãozinha, por gentileza, pessoal. Quem já tiver feito todas. Personne? Então vou aguardar mais uns minutinhos, tá bom? Très bien. Professor, eu acabei Oi. levantando a mão porque para mim só aparece a sua câmera, eu perdi a sua apresentação. Ai, calma aí. Pardon. Aqui. Isso. Isa, Obrigada. terminou? O Não, plaisir. não tinha terminado, eu estava terminando. Ah, não, tranquilo. Eu bati palma sem querer. Como é que é? Eu bati palma sem querer. Ah, não, sem problema. Você levantou a mão, né? Conseguiu É, terminar? consegui. Eu só não Então, consegui fazer obrigado. a última, hein? Para de problema. Vamos lá. Primeiro, como é que ficou a sua primeira, Isa? Ficou assim, Pourquoi vous voulez habiter en France?
C'est ça, très bien. Então, vamos lá. Pourquoi vous voulez habiter en France? Então, pessoal, país feminino que começa por vogal, você sempre vai utilizar a preposição en, tá? En France, en Argentine, en Suisse, en Belgique, ok? E a resposta, como que ficou, Isa? Ficou parce que je l'aime et parce que je voudrais partir mon français. Excelente, felicitações. Então, essa questão que eu botei aqui, ó, porque eu gosto dela, pessoal, é para que possamos dela quem? Da França. Então, a gente faz ali remete na estrutura a palavra França sem ter que colocá-la. E como que a gente vai desenvolver isso no francês? Através do objetozinho direto. Então, lisez-moi à nouveau, Isa, s'il vous plaît. Lê para mim novamente. É Ah, só a parte do porque eu gosto dela? isso, pode ser toda a respostinha, que eu já vou Tá, colocando, tá? tá. Que, Parce que je l'aime et parce que je voudrais pratiquer, c'est ça. pratiquer mon français. Mon Excellent. français. Parce que je l'aime et parce que je voudrais. Então, eu posso utilizar aqui o verbo querer, tá? No condicional, que seria o nosso eu gostaria, né? O aimer, o gostar, ou posso utilizar o querer, eu quereria. Então, je voudrais ou j'aimerais faire quoi? Gostaria do que mesmo? Pratiquer mon français. Félicitations, c'est super. Agora, Isa, sem ler, tá? Você não precisa trazer a mesma resposta daqui. Você pode me dar uma outra resposta, ok? Pourquoi est-ce que vous voulez habiter en France? É que a minha resposta é a mesma. Então, vai lá, pode falar, só que sem ler, tá? Tá, Realmente, ó. é parce que je l'aime et parce que je voudrais pratiquer mon français. D'accord. Et vous connaissez déjà la France? Répétez, S'il vous plaît. s'il vous plaît. Parfait. Vous connaissez déjà la France? Tu traites? Pardon? Tu traites? Peut-être significa Peut-être. pode ser ou talvez. Se você quiser falar ainda não, É, pas peut-être. encore, tá? Vous connaissez Talvez. déjà la France? Ó, você já conhece a França? Ah, nesse. Vou anotar, calma Vamos aí. ter duas respostinhas, tá? Que verbo que é esse aqui, pessoal? Esse aqui é o verbo connaître, conhecer, tá? Se eu quebrar esse verbo, pegar apenas aqui esse naître, eu tenho um outro verbo. Eu tenho também, dentro desse verbo, o verbo nascer. Como é que eu falo nascer em francês, pessoal? Naître, tá? Naître seria o verbo nascer também. Tudo bem? Então, ó, na primeira pessoa do singular, eu conheço, je connais. Tem duas pronúncias, je connais. Semelhantemente lá o verbo ir. Eu vou, je vais. Eu posso pronunciar je vais. Aqui, semelhantemente, je connais ou je connais. Abertinho, tá? E não, eu não conheço. Non, je ne connais pas. Aí, você queria adicionar o devido sentido de eu ainda não conheço, correto? Eu queria responder talvez, porque eu não tinha respondido, eu não tinha entendido sua pergunta. Ah, ok. Tá. Talvez conheça a França? Não, só talvez, porque eu não entendi mesmo. Ah, não, beleza, tá. Mas vamos utilizar aqui como se fosse eu ainda não conheço, tá? Uhum. Então, ó, je ne connais, como é que ainda não? Pas encore. Pas encore, pas Pas encore. Je ne encore. connais. Isso. Ou com a ligação ou sem, as duas formas estão corretas. Je ne connais pas encore. O que eu ainda não conheço? La France. C'est ça. La France. Por que eu coloquei aqui? Porque eu posso trazer essa resposta de forma mais simplificada. Eu não a conheço. Eu não conheço-a ainda. E como ficaria? Non, Je ne... Não. É.
Calma. Lembre-se, qualquer pronome que você for jogar substituição, seja o Y, o N, o C, o D, C, o I, eles virão sempre antes do verbo que eles se relacionam. No caso, olha só, a resposta está na pergunta. Você conhece a França? Então, ele vai ter que vir antes do Conhece. verbo aqui. Conhecer, logicamente, no presente. Eu a conheço. Sim, eu a conheço. Oui, je la connais. Então, eu utilizo literalmente a mesma estrutura do português. Eu a conheço. Sem pôr nem mexer. Eu a conheço. Então, se eu for trabalhar a negação, onde que eu vou ir colocar o... Seria depois do ne? Isso. Então, mas não pensa depois. Pensa assim, antes do verbo que ele se relaciona. Antes do Conheço comer. a França. Eu a conheço. Eu não a conheço. Igual no português. Então, eu vou colocar aqui, ó. Je ne la connais pas encore. Logicamente, eu não vou repetir, não vou colocar novamente França, porque eu já fiz a substituição aqui, ó, pelo C ou D. Ça va? Très bien. Alguma dúvida? Não? Parfait. Félicitations, mon ami. Então, vamos lá. Quem mais aí já terminou, pessoal? Ou se não terminou, não tem problema. A gente vai fazendo aqui junto. Na número 2. Bruna, conseguiu a 2? Oui? Não? Então, vamos lá. Paulão, número 2, ça va? La deuxième, s'il vous plaît. Oi, oi, alô, tá me ouvindo? Onde você quer ir esse final de semana? Aonde você quer ir esse final de semana? Très bien. Alors, où est-ce que vous voulez... Oh, pardon. Où vous voulez aller cet week-end? D'accord. Então, lembre-se, final de semana, pessoal, ele é masculino, tá? Então, vamos lá. Então é C. C. Isso. Só que esse C aberto, eu entendo como C de cestilha. Eu entendo assim, ó. Então é où vous voulez aller ce week-end? Calma. A pronúncia, quando você fala aberta, C, automaticamente eu entendo como plural. Então, está falando que esse final de semana, este final de semana é singular. Como que fica aqui, então, a pronúncia? C. Se. Só C. lembrar lá, como que eu digo eu em francês? Eu em francês. C. Então é C. Isso. Eu vou manter aqui a pronúncia concernente à vogal E. Como que eu falo E ou E em francês? Só tem um som. E. Se eu adicionar um J, je. Se eu tirar o J e colocar um C, vai ficar C. 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 Se eu tirar o C, se eu colocar o D, vai D. ficar D. D. Então não vai ficar D aberto. Por quê, Leandro? Porque se você pronunciar D, automaticamente eu compreendo que é uns e umas, tá? Ou pode ser Certo. 12 das, ali concernente ao partitivo. Então, só cuidado nessa questão da pronúncia, tá? Parabéns. Então, novamente, lisez-moi, s'il vous plaît. Où vous voulez aller ce week-end? Excellent. Então, Je para os vais. devidos fins, pessoal, o onde ou aonde que tem no português diferença, no francês é só um. Vai para falar como se fosse aqui o som literalmente da letra U. U. Où vous voulez aller ce week-end. C'est week-end, d'accord? Aí, se eu quisesse colocar no feminino, esse final de semana, eu poderia dizer assim. Cette fin de semaine. Tá? Lembrando que o fim, no francês, pessoal, é um substantivo masculino. Então, você não vai falar o fim, tá? O fim, la fin. La fin, feminino, tá bom? Por isso que aqui, ó, cette fin de semaine. Então, a gente utilizou o demonstrativo
no feminino. Beleza? E a resposta, como é que ficou, Paulo? Por gentileza. Je vais balader avec mes amis au parc ce week-end. D'accord. Então, je vais balader. Balader. Não esqueçam, o verbo passear no francês, ele é pronominal. Eu quero me passear. Então, a gente vai utilizar o reflexivo, igual no português. Se fosse com o verbo, por exemplo, se lavar, se comunicar, tá bom? Então, je vais me balader. C'est ça. Avec qui? Com quem? Avec mes amis au parc ce week-end. C'est ça. Ce week-end, ce week-end. Cette fin de semaine, c'est comme vous voulez. D'accord? Alors, si vous n'alliez pas au parc cette fin de semaine, où est-ce que vous alliez, Paulo? Est-ce que Se vous você não fosse, se vous n'alliez pas au parc, se você não fosse ao parque, où est-ce que vous alliez? Aonde você ia? No caso, où est-ce que vous iriez? Aonde você iria? Nous allons, né? Nous allons à la plage. Você sabe. Só que aí, ó, onde você gostaria de ir? Nós vamos à praia. Perceba, onde você gostaria de ir? Nós vamos à praia. Você pode colocar, nós gostaríamos de ir à praia. Você pode utilizar, eu gostaria de ir à praia, porque eu já começo a focar ali no uso da forma. Isso, você sabe. Nous voudrions aller à la plage. À la plage. Não vou adicionar o seu weekend, porque a gente já sabe. Mas nós gostaríamos, entre aspas, nós quereríamos ir à praia. Agora, se eu fosse utilizar o verbo aimer, como que ficaria aqui, Paulo? Que aí dá o sentido literal. Nós gostaríamos de ir. Nós nos aimerions. Nous aimerions. Félicitations. Nous aimerions aller à la plage. À la plage. Félicitations. Então, aqui, pessoal, verbo vouloir, bonitinho, no conditionnel, que seria o nosso futuro do pretérito, tá? E ici, aimer, la même chose, au conditionnel. Deixa eu deixar aqui. D'accord? Très bien, mon ami. E aí, só para fechar com chave de ouro aqui, Paulo, na primeira pessoa, como que eu diria? Quando eu falo aqui para o Paulo, você de casa você já vai pensando também. Então, eu gostaria. E depois com o verbo aimer, tá? No primeiro com querer. Je. Aimerais. Beleza. J'aimerais. Très bien. E com vouloir? Voudrais. Quase. Je voudrais. Voudrais. E esses dois simples verbos, pessoal, apenas com os dois você consegue viajar para a França e se comunicar, porque o tempo inteiro você vai precisar j'aimerais un café, je voudrais un café, je voudrais un ticket, j'aimerais un ticket, eu gostaria de ir à Torre Eiffel, j'aimerais aller à la Torre Eiffel, je voudrais aller à la Torre Eiffel. O tempo inteiro você vai utilizar, tá? Dentro dessa estrutura. Eu gostaria, verbo aimer, eu quereria, que vai dar o mesmo sentido, eu gostaria, mas aí já fica claro. Aimer, gostar, amar. Vouloir, querer. Tudo bem? Félicitations, Paulo. Félicitations, mon ami. Très bien. Merci beaucoup. Bora lá. Terceira, pessoal. La troisième. Você tem algo, alguma coisa para fazer hoje à noite? Bruna, ça va? Estou falando porque está aparecendo aqui para mim a sequência, então vou fazendo com vocês aqui, tá? Levando em conta a sequência. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, ça va bien, professeur? Ça va. Et vous? Je ne vais très bien, merci. Pardon? Je ne vais pas? Vous n'allez pas très bien? Ah, ok, ça va, ça va. Là, j'allais déjà vous demander, ouais, qu'est-ce qui se passe? Rien, Très bien. rien. Alors, la première, s'il vous plaît, mon ami. Vous avez quelque chose pour faire cette nuit? Pour Parfait. faire aujourd'hui, cette nuit? Calma.
Então, vamos lá. Ó, hoje à noite, quando nós utilizamos essa estrutura, é comum, né, que o aluno coloque. Eu também fiz inicialmente aujourd'hui matin, aujourd'hui soir, aujourd'hui nuit, essa estrutura. Então, vamos lá. Ó. Você tem alguma coisa? Que verbo que a gente vai utilizar, Bruno? Avoir. Avoir, tá? Perfeito, pessoal. A primeira coisa, quando você vai criar uma estrutura, seja afirmativa, negativa, uma pergunta, é identificar o verbo no infinitivo, porque você já sabe, ó, querer, vouloir, ter, avoir. Você consegue ter todo o padrão cognitivo semelhante ao português. Então, avoir, vous avez, você tem algo. Como é que eu digo algo em francês? Quelque chose. Então, seja o algo alguma coisa, eu utilizo aqui essas duas palavrinhas, que literalmente vai dar o sentido de alguma coisa, tá? Alguma, quelque, o algum. Coisa feminino, chose, quelque chose, tá? Sempre puxando o L. Então, ó, vous avez quelque chose, aí aqui eu não vou utilizar o pour, Bruna, eu vou fazer uso aqui, vous avez quelque chose à faire, tá bom? Vous avez quelque chose à faire hoje à noite. Então, a noite de hoje, esta noite. Ce soir, indo, tá? É mais ou menos ali, 23, quase meia-noite. Ah, eu quero dar um sentido mais amplo, a noite toda. All night long. Vous avez quelque chose à faire? Aí a gente pode colocar o cette nuit. Tá bom, Bruna? D'accord. Então, quando você for utilizar o ce soir, você vai utilizá-lo mais ou menos das 18 até cerca ali quase 20, meia-noite. Tudo bem? Então, a partir daí a gente vai utilizar normalmente o nuit. Oui. Tá? Très bien. Alors, la réponse, s'il vous plaît. Oui, j'ai besoin défini, mais je ne sais pas parler deveres. C'est fonction, Devoir. deveres et devoir. Uhum. Tanto como o verbo dever ou ter que. Devoir, ele pode ser o sentido de dever substantivo. Vocês estão fazendo um dever de francês. Vous êtes en train de faire un devoir de français là avec moi. Então, vocês estão fazendo um dever de francês. Vocês devem fazer o dever. Vous devez faire le devoir. Sendo tanto o verbo como o substantivo, tá? Se for como verbo, você terá dois contextos. Dever ou ter que. Eu devo, eu tenho que. Sendo apenas como substantivo, tranquilo. Um dever, uma tarefa, tá? E a própria palavra tarefa em francês, tâche. Tâche. D'accord? Só que a gente não utiliza, dentro do contexto de estudar, a palavrinha é muito tâche. Nós utilizamos prioritariamente o devoir, tá? Então, vous avez quelque chose à faire ce soir, cette nuit? Oui. Oui, j'ai besoin défini mes devoirs pour matin. Amanhã, demain. Ah, matin. Demain, pardon. Pensar. Então, aqui, eu preciso. Que verbo é esse aqui no infinitivo, Bruno? Avoir besoin. Perfeito. Então, novamente, olha só. Você tem algo, eu utilizo avoir. Agora, eu preciso. Que verbo é? Avoir besoin de. Então, é o mesmo verbo, porém, estando como uma locução verbal. Avoir besoin de, que é o nosso precisar. Ou seja, se você tem dúvida com relação ao uso do precisar, é só conjugar o avoir no presente. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, você tem, vocês têm, eles têm, tá? Então, vou deixar aqui bonitinho. J'ai, tu as, il a, não esqueçam de fazer a ligação. Il a, ela, on a, toujours, avec cette liaison, para não ficar um calo na pronúncia. Il a, elle a, on a, elle a, d'accord? Nous avons, vous avez, et puis ils ont. E você vai adicionar sempre isso aqui. Besoin de, besoin de, besoin de, tá? Para todos. Então, bonitinho. Oui. J'ai besoin défini. Terminar então, pessoal. Finir. Finir. Você já deve ter ouvido muito, acho que até naquela escolhendo papel, escolhendo o professor Raimundo, tinha um que falava c'est fini, né? Um dos personagens era caricato por dizer o tal de c'est fini. Então, o c'est fini é it's over, acabou, tá? C'est fini.
A gente utiliza muito essa estrutura para dizer o acabou. Tudo bem? Acabou. Oui, j'ai besoin de finir. Mes devoirs C'est ça. Mes devoirs. à demain. Pour demain, Isso. Por que eu não vou utilizar aqui o a demain, tá? Eu também tinha, às vezes, caía nesse errinho. Quando a gente tem a expressão até amanhã, expressão. Você vai observar o que eu uso dessa preposição, que vai dar o sentido literal de até. até, isso, até amanhã. E os alunos confundem-se muito com essa questão. Quando você for utilizar apenas ali o advérbio de tempo, amanhã, ele virá sozinho. Demain. Só isso. Amanhã. Aí, caso eu queira especificar, trazer uma especificidade, amanhã de manhã. Demain matin. Amanhã de manhã. Percebam que eu não coloquei demain le matin. Não precisa, tá? Amanhã de manhã, amanhã pela manhã, nesse sentido aqui do português. Se eu for falar amanhã à tarde, demain Après-midi. après-midi. Isso. Então, vai ser o nosso amanhã de tarde. Se eu for falar amanhã à noite, demain soir, tá? Então, amanhã à noite. Ok? Vamos lá, então. Cadê? Oui, j'ai besoin de finir mes devoirs pour demain. Você pode me ajudar? Pardon. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Excellent. Que verbo que é esse no infinitivo, Bruno? Pouvoir. Pouvoir. Então, vamos lá. Mais um verbozinho. Verbo pouvoir, poder, que pode também entrar semelhantemente à questão aqui do verbo dever. Verbo, dever, ou ele pode ser também um substantivo. Devoir. Eu posso falar o verbo poder e posso falar também concernente ao substantivo. Os homens têm sede de poder. Les hommes ont soif du pouvoir. Ou les hommes veulent le pouvoir. Os homens querem o poder. Então, com relação ao verbo poder, façamos juntos aqui a conjugação dele, pessoal. Eu posso. Je peux. Você sempre vai criar uma comparação com o verbo querer, porque ambos são muito parecidos. Vouloir, c'est pouvoir. Até mesmo a estrutura. Querer é poder. Je peux, tu peux, il, elle, on peut. D'accord? Nous pouvons. Vous pouvez. Você pode ou vocês podem. Lembrando sempre a característica aqui da forma mais educada, mais polido, senhor, senhora. E eles podem. Ils peuvent. Attention ici par rapport à la prononciation. Então, cuidado aqui, pessoal, concernente à pronúncia. Muitos alunos às vezes falam peuvent, peuvente, peuvent. Não, você vai pronunciar até aqui. Só isso. Peuvent. D'accord? Ils peuvent. Então, para você não ter dúvida ou errar na pronúncia do verbo poder, lembra lá. Quando eu conjugo o verbo querer, eu quero. Je vais. Eu pronuncio ali, na conjugação, quando eu digo eu quero, eu falo o som da letra V, não é? Com um leve biquinho. Agora, aqui, concernente ao poder, eu vou falar o quê? Eu vou falar o som da letra P, de porta, com um leve biquinho. Je peux. Je peux. E eu lembrava muito do Gepeto, lá do Pinóquio. Je peux. Eu jogava o G e o P. P. G, P. D'accord? Para não ter erro, então. Terceira pessoa, ils peuvent. Peuvent. Somzinho do P e um leve V. Ils peuvent. Ils ne peuvent pas. Ça va? Então, você pode me ajudar? Pouvez m'aider? Vous pouvez. Tá certo aqui, Bruno? A gente pode fazer a contração. Isso, nós temos aqui que fazer a contração. Eu já deixei ela de forma explícita, por quê? Porque às vezes o aluno ele não entende o que está acontecendo quando às vezes ele já observa isso aqui. Ele fala, meu Deus, o que é isso? Por quê? No português não faz sentido. Você pode me ajudar? A gente não faz essa contração. No francês, iremos fazê-la. Então, por isso, pessoal, que nós temos aqui o apóstrofe, tá? E houve a supressão da letra vogal E em detrimento aqui do verbo ajudar, aider. Vous pouvez m'aider? Très bien.
Alors, c'est parti, mon ami. Est-ce que vous avez quelque chose à faire demain soir? Demain soir, Oui, oui. je pense que je vais, je pense que je pense que je vais regarder un film seulement. D'accord. Que ça? Et vous allez le voir toute seule ou vous avez, on va dire, Non, toute fixé seule rendez-vous parce avec que des amis? non, non, toute seule parce que j'ai besoin de rester, de me rester, Non, de rester de rester seulement. J'ai besoin de rester. seul. Se você quiser falar, você pode falar assim, porque eu preciso ficar sozinho, eu quero ficar sozinho. Parce que j'ai besoin de rester seul. Seulement, somente. Tá bom? Je parlais seulement, Oui. pardon, Não, tranquilo. j'ai besoin de rester Só para ficar seule. claro, tá? É normal que às vezes a gente pense uma coisa e acaba dizendo outra. Mas seulement, pessoal, somente. Somente. Eu lembrava de uma música, não sei se vocês conhecem, não sei de quem é o ator, mas o cantor, perdão. Solamente uma vez. Aí eu lembrava muito do famoso aqui, Seulement. Seulement. Alguém sabe quem canta essa música? Já ouviu? Solamente uma vez. Ou eu estou divagando? Mas eu lembrava de algo do tipo, tá? Então, somente. Se você for falar só, feminino, sério. Tá? Feminino. Porque nós vamos ter também o ser, masculino, tá, pessoal? Masculin. E eu ainda vou ter o sozinha. Como é que a gente vai falar o sozinha? Lembre assim, ó, toda só. Alguém que está toda só, ele está sozinho. Então, isso vai te ajudar, vai te auxiliar aí a não confundir as estruturas. Tudo certo, que vai ser o nosso sozinha. E eu posso falar sozinho, como é que eu diria? Todo só. Como é que eu falo? Tu seul. E vai ser o nosso sozinho. Parfait. Ça va? Très bien. Et vous aimez beaucoup regarder des films? Oui, j'aime beaucoup regarder les films, la série. Les séries, d'accord? No masculino. Série, c'est féminin. La série, une La série. série. Ah, la série. Mais, par exemple, se vous dites, eu gosto de ver séries, assistir séries, j'aime regarder des séries. Ah, Eu gosto de assistir séries, né? Se eu falar, eu gosto de assistir as séries, j'aime regarder les séries, tá? Gosto de assistir séries. As séries. Quais séries? Se eu chegar e falar, oi, pessoal, eu gosto de assistir as séries. Você está falando o quê, Leandro? Não vai fazer sentido. Eu gosto de assistir as séries da Netflix. J'aime regarder les séries de Netflix. Então, a gente je vais consegue répéter. sempre utilizar corretamente aqui a questão da preposição, levando em conta o próprio contexto do português. Ça va? Je vais répéter Très pour bien. toi. Pardon? Je vais répéter pour toi. Oui, oui. Aí você pode falar assim, je vais te répéter. Je vais te répéter. Eu vou te repetir, Hum, tá? Ou você pode falar de modo formal, je vais vous répéter. Eu vou vos repetir, seria tipo isso, tá? D'accord. Je vais vous répéter. J'aime beaucoup de regarder les films, les séries, avec un bon vent. Un bon vin, c'est Un ça. bon vin. Un bon verre de vin, si vous voulez. Pour moi, c'est parfait. D'accord, très bien. Só não coloque, Bruna, a preposição de. J'aime regarder directement. Ça va? Parfait. Então, pessoal, só para ficar claro aqui. Ela perguntou o que ela ia fazer, né? O que você vai fazer. Então, j'aime regarder des films. Eu posso colocar, gosto de assistir filmes na TV. J'aime regarder des films à la télé. Ok? A gente utiliza muito isso aqui. E dentro desse âmbito, a expressão que a gente mais faz uso, por exemplo, assistir TV, ver TV, regarder la télé, d'accord? Pode falar televisão? Se vous voulez, c'est faisable, pode ser. Mas normalmente a gente já faz aqui abreviação, regarder la télé. Ok? Merci beaucoup, Bruna. Félicitations, mon ami. Alors, qui d'autre? Vamos lá, então. Janete, como ça va, mon ami? Tá me ouvindo? C'est parti. Bora lá, então. Oi, oi. Só soltar o áudio aí, tá, Janete?
Se você tiver no celular, ele vai te dar uma notificaçãozinha. Só clicar nela que ele libera o áudio para você. Tá indo, não? Mas se for o caso, pode colocar aqui no chat, tá, Janete? Que eu dou uma olhadinha. Coloque para mim, por gentileza, a pergunta e a resposta, que eu já vejo aqui como é que ficou a sua. Por gentileza, tá bom? Oi, Paula. Salut, mon ami, ça va? Salut, ça va? Pô, eu não consigo falar professor, o R, eu acho que é por conta do aparelho, a boca tá toda machucada. Aí eu fico com dificuldade de pronunciar o professor. Você fala Frente tudo. o pro... Professor, você fala, professor, isso, professor. o início, você pode falar assim, professor, pro. Isso. Aí depois você vai trabalhando o R para ele sair lá do fundinho da garganta, como se você fosse dar um leve pigarro, tá? É normal que nós, às vezes, tenhamos um pouco de dificuldade. Eu tinha. Eu não conseguia chegar e falar. Era muito sutil. Minha garganta ficava até irritada. Eu tô fazendo um treino com lápis na boca para pronunciar o R. O R? É. O R com a garganta, é. Ah, sim. Bacana, bacana. O povo acha que eu fico doida no trabalho, porque às vezes eu coloco lá minha caneta na boca e fica lá R com a garganta. Mas você sabe que eu nunca coloquei o lápis ou a caneta na boca? Eu tinha entendido que ele vinha da mucosa aqui, né? Dessa Isso. parte. Aí o meu problema era deixar vamos dizer, a mucosa pronta a não dar aquela segurada, né? Prendre, que acaba a gente vai falando, né? Sem querer não sai, né? Prendre, frère. Só que ele vem com o tempo, porque a mucosa ela vibra de uma forma diferente da qual estamos habituados, tá bom? Bem diferente mesmo. Vamos lá, professor. C'est parti. O que você falou com sua mãe ontem? Primeira coisa. Que tempo verbal é esse aqui, Paula? É presente, é passado, é futuro? O que nós estamos desenvolvendo passado. aqui nessa forma? É o passado. O passado, então, isso. Se nós temos o passado no francês, que aqui no português é o quê, pessoal? Pretérito perfeito, tá? É o nosso passado. Eu fiz, eu comi, eu bebi, eu trabalhei, eu falei, eu vi, eu pude, eu fui, eu estive, eu fiquei. Passado. Aqui no francês você vai criá-lo através do passé composé, passado composto. Perfeito. Como é que ficou a sua estrutura então, Paulo? Então, me corrige na pronúncia, tá? Faz isso sim. Je parlais de mon voyage avec elle. Très bien. Só que aí você está fazendo a primeira pergunta. Bora lá. O que você falou com a mãe ontem? Peraí, não, é isso mesmo. É porque eu esqueci do mère, né? Que é da mãe. Mère. A parte da mãe, do mère. O que? Como que eu faço a pergunta utilizando o que no francês? Je parlais? O G? Calma, ó, a gente está na pergunta ainda. O que você falou? Primeiro a gente vai criar essa estrutura. Ah, tá, eu falei. Ah, tá, eu falei. Tá? Uhum. Então, o que você falou? Como que eu digo essa frase? Interrogativa, afirmativa, só que no francês. Então, o que? O que? Qu'est-ce que? Qualquer pergunta. Qu'est-ce que avez-vous? Calma. Qu'est-ce que? Você vai fazer igualzinho está aqui. Você vai manter o pronome bonitinho, tá? Qu'est-ce que vous avez parlé com a sua mãe? Avec votre mère. Quando? Hier. Hier. Bien. Então, ó, o que, quando você for fazer qualquer pergunta, pessoal, envolvendo o que, qu'est-ce que. E cuidado aqui, Paula, na questão, ó. Não vou falar que de queijo, esse que é aberto, tá? Aqui eu vou falar assim, ó, que. Por quê? O QU, a letra, essa junção, tá? Traz o som de K. Então, se eu tivesse, por exemplo, K e um E, aqui no francês, parce que. D'accord? Qu'est-ce que vous avez parlé avec votre mère hier? O que você falou com a sua mãe ontem? Posso repetir a pergunta?
Pode, pode. E aí já pode seguir com a respostinha, tá bom? Tá. Qu'est-ce que vous avez parlé avec votre mère hier? C'est ça. Quase. Como que você fala isso tudo aqui, porém, em português? O que você falou com sua mãe ontem? Perfeito. Agora vamos lá. Vou ler com você e aí você já vai pegar o francês. Então, ó, qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez parlé avec votre mère hier? parlé avec votre mère hier? Très bien. Eu quebrei a frase. Ó, o que Foi, eu vi. você... Tá? Então, agora vamos lá, direto. Qu'est-ce que vous avez parlé avec votre mère hier? Qu'est-ce que vous parlez? Vous Qu'est-ce que avez... Vous avez... Peraí. Qu'est-ce que vous avez parlé avec votre mère hier? C'est ça. Então, novamente, qu'est-ce que vous avez parlé avec votre mère hier? Qu'est-ce que vous avez... Vous avez, liaison Vous avez. obrigatoire. Tem uma liaison que eu preciso lembrar aqui. Isso, só que que não é vous avez? liaison aqui. Aqui é liaison. Liaison. Estou ligando. Isso, Très bien. Liaison. Parfait. Então, vou deixar... Tá. Pode ir lá. Qu'est-ce que vous avez parlé avec votre mère hier? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez? Liaison. Como que a gente vai pronunciar esse vous avez, pessoal? Literalmente, você vai falar isso aqui. Vous avez. Literalmente. Você vai falar isso aqui, bonitinho. Qu'est-ce que vous avez parlé avec votre mère hier? Tem quase o mãe com ontem, o mère. Ele praticamente sim. você Qu'est-ce que pronuncia vous avez quase parlé avec junto, votre né? mère hier? Mère hier. Isso. Ele acaba sendo de forma quase uníssona ali. Quase, né? quase unida. Uhum. Isso. D'accord? D'accord. Então, qu'est-ce que vous avez parlé avec votre mère hier? C'est ça. Agora vamos lá. Respostinha. Eu falei da minha viagem com ela. Aí entra a minha parte que eu escrevi que faltou, tá certo. J'ai parlé de mon voyage avec elle. Excellent. J'ai parlé de mon voyage avec elle. J'ai Avec elle. parlé avec elle. O avec elle também ele fica como a mesma coisa Isso, a quase gente do... vai fazer uma leve ligação, senão fica esse cara. Avec elle. J'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec elle. Perceba que fica até mais harmonioso, ó. Avec elle. Avec Tá bom? elle. Ok. J'ai parlé de J'ai mon parlé de mon voyage avec elle. avec elle. Avec elle. Avec elle. Avec elle. C'est ça. Então, eu falei, como é que é, pessoal? J'ai parlé. J'ai parlé. Que era o que eu estava falando aqui do passé composé. Então, do verbo falar, parler. Bonitinho? E aí, como que eu crio, eu desenvolvo o passado? Eu falei. Você vai utilizar o avoir no presente, j'ai, e vai colocar o particípio. Do verbo parler, você só tira o Rzinho e põe um acento agudo. Então, j'ai parlé, eu falei. Você falou, como é que é mesmo, Paula? E você de casa? Vous avez parlé. parlé. D'accord? Então, eu falei, j'ai parlé. Você falou, vous avez parlé. Ou e se eu tivesse dito assim, vocês falaram? Como seria? É o il. Ó, vocês falaram, mesmo pronome. Vous avez parlé. Porque lembre-se, o vous, ele te dá o sentido, senhor, a senhora, singular, forma mais pomposa, polida, rebuscada, assim como ele também vai trazer o sentido do plural, vocês. Então, nunca fique apenas pensando, ó, vous parlez, você fala, você falou. O aluno às vezes fica focado só no singular. Não, trabalhe as duas, mentalmente, os dois contextos. Vocês falam francês? Vous parlez français? Você fala francês? Vous parlez français? C'est la même chose. É a mesma coisa, só que o cérebro ele capta quando você cria esse embasamento. Você cria duas compreensões para a mesma estrutura, tá? Então, você falou, vous avez parlé. Vocês falaram, vous avez parlé. La même chose. D'accord?
Então, a última aqui, como é que ficou, Paula? J'ai parlé de mon voyage avec elle. Avec elle. Ó, eu falei da minha Elle. viagem com ela. Oui. Vai lá. Eu falei da minha viagem com ela. Perfeito. J'ai parlé de Conserta. mon voyage. J'ai parlé de mon. Ai, calma aí, Leandro, travou aqui dentro. Tranquilo. Ó, eu falei da minha viagem com ela. J'ai parlé de mon J'ai voyage parlé avec de elle. mon voyage avec elle. C'est ça, avec elle. Avec elle. Então vamos Très lá. bien. Deixa eu só ver se eu consigo fazer o avec elle. Isso, né? Avec elle. Isso, avec elle. Bem sutil, avec elle. Avec elle. Avec elle. Isso. J'ai parlé de mon voyage avec elle. C'est ça. Je parle de mon voyage avec elle. Aí eu vou te fazer uma outra perguntinha. Já respondo vocês, tá, pessoal? Paulo e Alessandro, só um momentinho. Então, ó, agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Você falou com seu pai? J'ai parlé de Calma, mon... primeiro vamos não. lá. Eu estou falando aqui com Você a falou Paula. com seu vocês pai? já vão- Isso, vocês vão criar aqui comigo. Ó, você falou com seu pai? Como é que é você falou? Então, Vous avez parlé avec. você falou com seu pai? Como é que Vous você avez- falou, pessoal? Vocês falaram? Vous avez parlé. Vous avez parlé. Tá? Aham. Pronto. Vous avez parlé. Com quem? Com seu pai? Avec mon frère. Ai, volta. É perto. Lembre-se. Eu confundi com a mesma pronúncia de irmão. Frère. 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 Pode falar assim, ó. Frère. 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 Isso. É Frère. bem parecido, tá? Nós temos o mesmo sufixo. Frère, mère, père. D'accord? Isso, eu confundi com a palavra com o do irmão. Tranquilo. Vous avez parlé avec votre père? Isso? Coloque mais então. Ó, como é que é isso aqui em português? Você falou com seu pai? Perdão, eu marquei o português. Como que a gente fala essa Você frase falou. aqui? Você falou com seu pai? Você falou com seu pai? Vous avez parlé. Vous avez avez parlé parlé avec avec votre père. Vous avez D'accord. parlé à votre. Avec votre père? A palavra sai na mente, eu quero confundir a língua com a palavra do português. Calma. Então, olha só. Tá, você O falou com seu importante é pai? você saber aqui a estrutura. Ó, você vai parler avec votre père, você não vai deixar o seu cérebro ler estrutura por estrutura, porque é aí que atrapalha a compreensão até do seu interlocutor. Uhum. Então, você vai falar comigo. Você vai parler avec votre père? Você falou com seu pai? Isso, mas em francês primeiro. Tá. Você vai parler avec votre père? Vous avez parlé avec votre père? Très bien. Agora em português. Você falou com seu pai? Você falou com seu pai? Agora em francês. Você vai parler avec votre père? Vous avez parlé avec votre père? Très bien. Isso aí. Você Quando não der olhar, esse- você não olhar para as letras fica muito mais fácil. Sim, com certeza. Porque o cérebro ele não precisa. Na verdade, se você tenta ler, você acaba atrapalhando. Porque uma Uhum. coisa é, você já teve o estímulo. Quando eu digo você, o cérebro ele já teve o estímulo, ele já sabe. Você só vai correlacionar com o próprio português. Você falou com seu pai? Você vai parler avec votre père? D'accord? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é substituir esse avec pela preposiçãozinha a. Vous avez parlé à votre père? Então, talvez assim fique até melhor, mais simplificada a pronúncia para você, Paulo. Vous avez parlé à votre père? Se eu fosse falar com a sua mãe, vous avez parlé à votre mère? Eu poderia também trocar, ao invés de utilizar o avec, utilizar o a. À votre mère. E por que isso, Leandro? Simples, pessoal. O verbo falar, ele exige a preposição a. Parler à quelqu'un. Falar, entre aspas, a alguém, com alguém. Então, por isso que eu posso fazer ali o uso do azinho ao invés do avec. Beleza? Très bien. Merci, Paula. Félicitations, mon ami. Félicitations. Merci. Oi, Ale. Je vous écoute.
Oi, professor. Bonsoir. A minha dúvida Bonsoir. é com a palavra voyage, se é voyage ou voyage, que eu não estou ouvindo direito. Sim. Eu tenho outra dúvida também, mas pode falar primeiro. Obrigada. Falou voyage? É, voyage. Eu Je vi vais gente faire un falando. voyage. Não Existe existe. essa pronúncia também, tá? Mas no caso, é como se o Y ele ficasse semelhante, ó, envoyer, enviar. Só que aí você pode falar voyage, mais simples. Voyage. Tá certo Voyage. falar. Voyage. Conhece aquela musiquinha? Sim, exatamente. Estou Por só isso que lembrando eu das estava músicas lembrando. aí. Pois é. Eu também não lembrei quem era. Outra pergunta era, quando você fala assim, você falou sobre a viagem. J'ai parlé sur mon voyage avec elle. Estava certo? Já parlei. Sur mon Você voyage. pode utilizar, mas normalmente a gente prefere utilizar como é o verbo falar. Ele tem essa regência também. Parler de quelque chose. Ok. Je parle de mon voyage, tá? Ok. Eu preferi Ok. utilizar assim. J'ai parlé de mon voyage, que seria eu falei sobre a minha viagem, tá? Sim, E tá bem. outra coisinha, viagem é masculino, tá, pessoal? Então, como eu deixei aqui, cadê? Le voyage. Ok. Cadê a estrutura aqui, pessoal? Perdi. Ah, sim, aqui, ó. Viagem, então, mon voyage, tá? Esse sufixo age que nós temos no português, em suma, eles serão masculinos no francês, tá? Viagem, bagagem, garagem, sempre masculinos, tudo bem? C'est ça. Très bien. Merci. Paulo, qual era a sua dúvida? Ou tranquilo? C'était la même? Era a mesma da Alê? Você respondeu agora do masculino. Ah, ok. Tá bom. Então, é só focar ali, ó. Agem, sufixo masculino, tá? No francês. Merci. Alors, cinquième. Rapidinho, pessoal, só para fechar essa parte aqui, ó. Você falou com seu pai. Vous avez parlé à votre père? Avec votre père? E se eu tivesse dito assim, você falou com o professor e eu quisesse substituir, ao invés de utilizar o avec, o que eu colocaria? Escrevam aí, por gentileza. Ó. Só que de forma até negativa para praticarmos o passé composé na negação. Você não falou com o professor? Logicamente, você vai poder utilizar o avec, mas eu gostaria que vocês utilizassem comigo, levando em conta o quê? A preposiçãozinha a aqui, tá? Então, como que vai ficar? Você não falou. Primeira coisa, como que eu digo você falou? Vous avez parlé. Então, escreva aqui embaixo. Vous avez parlé. Você não falou. Para você obter a negação no passé composé, é só negar aqui, ó, o verbo auxiliar. Pronome, ne, verbo conjugado aqui, o avoir, no presente, e o pas. E aí você faz a contração. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas parlé. Você não falou, então? Vous n'avez pas parlé. Você não falou com o professor? Vous n'avez pas parlé avec le professeur. Só que eu não quero utilizar esse avec le. Professeur. O que eu quero? Eu quero fazer o uso ali do a. Então, como que a gente vai desenvolver? Como é que vai ficar aqui ao invés do avec le? Eu vou utilizar o pessoal, tá? Ne vais pas parler au professeur. Por quê? O o, ele é um artigozinho contraído. É o a plus le. D'accord? E o o, ele tem sempre te dá também 3 sentidos. Ele pode ser no, ele pode ser ao e pode ser com. Então, você consegue trazer aqui o devido sentido de com o professor apenas pelo uso do o. Ficou claro? Ne vais pas parler au professeur. Ça va? Deixa eu só ver aqui o chat. Qu'a-tu dit à ta mère hier? Isso aí. Aí só tem que trocar aqui, ó, na questão do a ta mère, botar o acento grave, porque senão ele fica
como se fosse o verbo avoir, o verbo ter na terceira pessoa do singular. Ele tem, ela tem, tá bom? J'ai parlé de mon voyage avec elle. E é isso, com L, duas letrinhas, com dois L's. Você sabe. Então, agora vamos lá. Pessoal, número 5. La cinquième. Tayene. C'est parti, mon ami. Como você prefere estudar o francês? Bonsoir. Comment allez-vous? Comme c'est comme ça, je suis très fatiguée. Ah, d'accord, j'imagine. Mais, on y go. Oui. Quando você prefere estudar o francês, Tayene? Quand vous préférez étudier le français? Ça va? Quand vous préférez étudier le français? Quand vous préférez étudier le français? Voilà. Então, eu prefiro estudá-lo de manhã ou à noite. E você? Je préfère l'étudier. Joga a contração. O raciocínio está certinho. Je préfère l'étudier le matin ou à nuit. Et toi? Et vous? Ou la nuit, si vous voulez dire, ou sinon, ou le soir. Et vous? Vous. Je préfère l'étudier. Attention, je préfère. Observe aqui, ó, a chave para não errar com relação à pronúncia é lembrar, ó, acento agudo tem som do E, com circunflexo. Todas as vezes que houver uma crase ou acento grave, som do agudo do português. Então, som aberto, ó. Per, mer, fer, préfère. Tá? Aí eu deixei quebradinho aqui, só por conta, ó, estudar o francês, o idioma francês. Eu estudo algo, alguma coisa. Je préfère l'étudier oui. le matin ou le soir. Ou et vous? Le soir. Ou le soir. Ou le soir. Très bien. Et vous? Moi, je préfère l'étudier l'après-midi. Ni le matin, ni le soir, l'après-midi. Après-midi? Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez faire, par exemple, l'après-midi? Il est chaud, c'est très chaud. Après-midi. Oui, d'habitude, c'est très chaud. Mais vous, qu'est-ce que vous faites l'après-midi, Tayene, d'habitude? Bien, je travaille tous les jours, le matin et après-midi. D'accord. Você pode falar assim, ao invés de falar todos os dias, de manhã e à tarde, você pode direto. Je travaille tous les matins et les après-midi. Eu trabalho todas as manhãs e as tardes. Je travaille tous les matins et après-midi. Donc, je peux étudier seulement le soir. Le soir, très bien. Donc, j'étudie tous les matins et les soirs, pardon. Et le soir. C'est ça. Todas as manhãs e as noites. Se você for falar tous les jours na questão de trabalhar, todos os dias. Fecha com ele. Não precisa colocar ali tous les jours le matin. Porque ó, todos os dias de manhã, a gente fala isso no português. Já sei que é todo dia. Então, eu trabalho todas as manhãs. Não, eu digo assim porque o raciocínio no francês é diferente, né? Ele leva em conta a parte. Então, já pode mandar só o momento do dia. Ok? Très bien. Aí, só mais uma perguntinha. Et aujourd'hui, vous l'avez étudié? Non. Non, malheureusement, non. Parce que j'ai travaillé très beaucoup. J'ai travaillé beaucoup. Aí você não vai misturar o très com beaucoup. Parce que hoje eu trabalhei muito. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Isso. J'ai travaillé beaucoup. D'accord? Então, hoje, você o estudou o quê? O francês. Então, vamos lá. Na resposta, aujourd'hui, vous l'avez étudié? Estou falando com a Tayene, pessoal, mas é para vocês também. Não, eu não estudei. Como é que fica então, Tayene? Não eu estudei hoje. Non, je n'étudiais pas. Negação para se composer, como eu fiz agora mesmo aqui com vocês, ó. A negação, ela sempre vai acontecer no verbo auxiliar. Então, ó, vous avez parlé, você falou. Você não falou, vous n'avez pas parlé. Então, se eu digo eu falei, j'ai parlé. Eu não falei,
Je n'ai pas parlé. Tá bom? Então, como eu digo, eu não falei, Tayane? Je n'étudie. Só Eu não essa daqui, depois você vai pular para o étudier, vai ser o mesmo raciocínio, tá? Ó, eu não falei. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas parlé. Très bien. Agora eu vou entrar aqui, ó. Você vai falar aqui comigo. Eu estudei. Como é que é? Eu estudei. Je étudié. J'ai étudié. Voilà. Eu estudei. Perdão, já deixei ali. Eu não estudei. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas Étudié. Voilà. Je n'ai pas étudié. D'accord? Então, sempre a negação ela vai ocorrer onde? No verbo auxiliar. J'ai étudié, eu Oui. estudei. Eu não estudei, je n'ai pas. Ça va? Uhum. Você o estudou? Vous l'avez étudié aujourd'hui? Non. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas étudié. Quoi? O quê? Le français. Le français. E se fosse ali direto, fazendo assim? Não, eu não o estudei. Je ne l'ai pas étudié. C'est ça. Non, je ne l'ai pas étudié. Sempre vindo antes do verbo auxiliar. Eu não o estudei. Très bien, mon ami. Félicitations. Tayane. Merci beaucoup. Oi, Bruna. Quel serait votre doute, mon ami? Qual seria a sua dúvida? Na resposta dela, que ela falou assim, não estuda à tarde porque ela trabalha, né? Daria para colocar trabalho o dia todo. Je travaille toute la journée? Oui, c'est ça. Desse jeito. A gente sempre fala no francês a palavra journée referente às 24 horas do dia. Às vezes, para nós brasileiros, jornada, né, journée, dá um sentido muito amplo, né, uma jornada, algo muito extenso. Não, essa palavra journée, ela refere-se ao quê? Às 24 horas do dia. Então, uma jornada de 24 horas. Aí fica mais fácil a compreensão. C'est pour ça que nous disons la journée. La journée. D'accord? A jornada, o quê? Jornada de 24 horas. Faz mais sentido para o cérebro, até mesmo no uso. Então, fica mais simples. Eu posso falar, je travaille tous les jours? Pode. O dia todo. E você pode falar também, je travaille toute la journée. Dando sentido do quê? O dia todo. Tá? Journée, jornada, feminino, dessa forma. Ok? Très bien. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, vou deixar aqui para vocês nosso deverzinho de casa, tá? E com relação ao dever, vocês vão fazer semelhante ao que nós fizemos hoje aqui. Porém, depois que você criar a sua estrutura em francês, eu gostaria que você desconstruísse a estrutura que eu vou te dar aqui. Como assim, Leandro? Você vai semelhante. Imagine assim, ó. Você tem essa estrutura. Quando você prefere estudar o francês, você iria trocar aqui para mim e criar um outro contexto. Ó, quando você prefere comer carne, quando você prefere viajar, você traria uma outra estrutura, tá? Então, o dever vai consistir nisso. Eu vou primeiramente passar aqui, e aí você vai fazer bonitinho, como fez comigo, e depois você vai modificar toda a estrutura, todo o contexto. Então, vamos lá, vou passar aqui. Bora lá. Teremos 5 também, tá bom, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a primeira. O que você fez hoje? Então, uso aqui do passé composé, tá? E aí, já vou te ajudar dando aqui des astuces, umas dicas. Você vai utilizar o verbo faire. Participe do faire. Fait, tá? O fait. Temos essas duas pronúncias. Número 2. Tu fostes aqui, pessoal, é para te incitar o uso do tu. Aonde você foi? Perfeito, tá? Só que você vai utilizar o
pronome tu, ou seja, da forma mais informal. Terceiro, eu não gostei de ler o livro de inglês, tá? Eu não gostei, passei, composer. Que verbo que é? É o verbo aimer. É o particípiozinho dele, aimer, la même prononciation. Tu foste, você foi, que verbo? Aller, particípio, aller. E se for feminino, mais um ezinho. E já deixando a dica auxiliar, que você vai utilizar o être, tá? Ao invés do avoir. Quatrième. E você não fez o dever hoje. Por que você não fez o dever hoje? Quinta. Quando você vai falar com seus pais, tudo bem? Você vai colocar no francês, vai trazer a respostinha e depois você vai desconstruir a estrutura. Então, aqui eu poderia fazer. Quand vous allez parler à vos parents? Je vais leur parler aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup parler avec eux. Aí eu iria desconstruir. Quand vous allez parler d'argent à votre chef? Já criei outra estrutura. Então, quando você vai falar de dinheiro com seu chefe? Já trouxe outra coisa, mas, em suma, utilizando a base do que já está ali. Tá bom? Oi, Paula. Leandro, eu queria saber como é que funciona a questão da correção do exercício. Se você corrigir na Sim, segunda. sim. Você pode mandar lá no porque grupo o seu exercício feito, tá bom? posso mandar? Porque como na segunda eu não sim. estou na aula, aí eu fico perguntando, ai Deus, eu faço, mas e eu vou mandar para ele corrigir como? Não, é só mandar ali no grupo do WhatsApp. O grupo ele serve para isso, tá? Então, cada aluno tem ali a sua turma, é só mandar o exercício, a fotinha dele, que eu envio sempre a correção, tá bom? Se eu não me engano, Leandro, deixa eu só confirmar, tá? Vou só conferir aqui. No grupo do aluno de quinta, tá só o administrador para mandar mensagem. Não, você manda Aí no não tem grupo da como. sua turma. Aquele grupo ali dos links é respectivo apenas o link, entendeu? Então eu posso mandar Legal. naquele outro grupo da Pode. turma? Ah, Isso, ótimo. Então tá bom, entendeu? então. Tá Porque senão perfeito. ficaria muita confusão. O objetivo ali é enviar, hoje em dia, o link da aula, tá? E posteriormente a aula gravada com um material aqui extra, tá? Então aí você pode mandar no outro grupo, beleza? Ok. Obrigado, viu? O prazer. Alô, alô. Oi, pessoal, ficou claro então? Aqui o exercício, o que vocês têm que fazer, beleza? Alguma dúvida? Tout va bien? C'est ça. Então, estamos chegando aqui ao término. Merci beaucoup pour la présence. Je vous souhaite Professor, fin de semaine. Oi. olha, é a Janete que está falando. É a primeira vez que eu estou tendo aula ao vivo. C'est ça, les amis. Merci beaucoup pour la présence. Je vous souhaite un superbe week-end, une superbe fin de journée et à très, très bientôt. Au revoir. Merci. Ciao, ciao. Au revoir.